irmãos? Que seja o nosso prazer adorar o Senhor, né? Sabe, o negócio veio me lembrar lá do seminário. Me lembro que eu ainda jovem fui fazer uma disciplina e nas quarta-feiras a gente tinha o culto dos alunos lá no cinema. Aí a gente, me lembro que era um dos hinos que era muito repetido, era esse, para nos lembrar que o prazer daqueles que servem a Deus é adorar o Senhor. E que isso venha a ser o nosso maior princípio em nossa vida, que o nosso testemunho venha falar a respeito dessa adoração ao nosso Deus. Amém, igreja? Irmãos, convido a vocês a estar abrindo suas Bíblias em Pedro, 1 Pedro. Vamos estar lendo do verso 18, 1 Pedro capítulo 3. Vamos estar continuando a nossa exposição aqui nesse texto. Vamos estar lendo do verso 18 ao 22, mas hoje eu quero estar encerrando esse capítulo 3 com o tema Ministério de Cristo com lições em Noé. Estive fazendo algumas aplicações no verso 19 domingo passado. Hoje eu quero estar encerrando, trabalhando algumas aplicações no verso 21 e no verso 22, mas para fechar um contexto maior, vamos estar lendo do verso 18 ao 22, para nos trazer um entendimento e algumas lembranças do que temos visto no decorrer desses domingos. Por incrível que pareça, fiquei nesses 4 versículos 4 domingos, e ainda continuava alguns domingos, mas tenho percebido que o nosso entendimento a respeito dessa passagem já tem introduzido em nosso coração um aprendizado com eficácia. Então não vejo necessidade de continuarmos nele. Mas diz assim a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 22. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais por outro tempo foram desobedientes, quanto a Deus aguardavam com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinados anjos e potestades e poderes. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, pois, ó Yahvé, abre o nosso entendimento, ó Pai, e compreensão a respeito dela. Fala ao nosso coração, que não venha ser eu, ó Pai, mas sim a tua palavra, o teu Espírito, venha ministrar em nossa vida, ó Deus, aplicar em nossa vida a tua infinita bondade, o teu amor e a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, encontramos aqui no verso 21, na nossa tradução, como eu tenho tratado algumas aplicações falando de algumas traduções mais arcaicas, mais antigas, e nessa nossa tradução mais moderna aqui na NAA, nós temos encontrado a palavra apelo no verso 21. Mas em outras traduções, possa ser que até aqui mesmo na igreja, alguns irmãos ainda têm uma tradução mais antiga, aí encontramos a palavra indagação.
Você vê que já tem algumas mudanças. Isso para o nosso entendimento não quer nos dizer que a Bíblia está mudando, que a palavra do Senhor está mudando. E também na Bíblia NVI encontramos a palavra compromisso. É essa que eu julgo a que traz um leque de entendimento mais apurado para as nossas vidas. Porque quando a gente fala de um apelo, fala de uma indagação e fala de um compromisso, já nos traz um leque maior. Mas se você for observar em questão, aqui Pedro nos faz um apelo à indagação, a nos lembrar do nosso compromisso para com Deus. Observe no verso 21. O batismo também salva, o batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o compromisso, o apelo, a indagação aqui, ele nos indaga a ter uma boa consciência daquilo que prometemos a Deus. Quando dá aqui tanto compromisso, apelo, como indagar, dá no mesmo sentido de fazer um apelo a alguém, indagar alguém, que se resume em fazer uma pergunta que necessita de uma resposta, de um compromisso. Quando a pessoa assinava um contrato, costumava se perguntar: você promete obedecer, cumprir os termos desse contrato, desse compromisso? Lembre-se do casamento como é. Você promete amar, respeitar, aí depois que o casal ambos diz sim, é que vão assinar o documento. No religioso é onde vão trocar as alianças, a fim de poder assinar esse compromisso. É que Pedro nos traz à mente a entender que temos um compromisso para com Deus. Quando os convertidos eram preparados, até hoje é assim, muito obrigado, para o batismo, deveriam responder se a sua intenção de obedecer a Deus, de lhe servir, de romper com a sua vida passada de pecado, se houvesse alguma reserva de pecado em seu coração, ou algum sentimento de ódio, ou alguma vontade em mentir deliberadamente, não teria uma boa consciência sobre a pressão da perseguição. Ele acabaria negando ao Senhor, ou desobedecendo, ou abandonando os caminhos de Cristo. É por isso que é perguntado antes do batismo se a pessoa tem uma consciência do que está fazendo. Pedro, ele sabia do que estava falando. Assim, Pedro lembrava do testemunho que havia dado no batismo, a fim de estimulá-los à fidelidade a Cristo. Pois é isso que temos que lembrar. Não é difícil chegar a um consenso quanto às lições fundamentais que Pedro compartilha com seus leitores, de ações das quais precisamos hoje lembrarmos do que o Senhor tem feito por nós e lembrar do que temos prometido a Ele. Então, aqui, Pedro nos traz esse pensamento. Ao aceitar Jesus, reconhecer que Ele fez por nós na cruz, e se batizar, tomar a Santa Ceia do Senhor, nos faz lembrar do que Ele fez por nós, nos faz lembrar que o que Ele tem nos ensinado em termos de compromisso para com Ele. É isso que tem sido esquecido nas igrejas. É isso que tem sido esquecido entre as pessoas.
Mas para lembrarmos disso, temos que ter um coração sincero, voltado para Deus. Por isso que Paulo deixa bem claro na ordenança da ceia, que nós venhamos avaliar se estamos bem para tomar a Santa Ceia, com um coração sincero, de gratidão a Deus, lembrando do que Ele tem feito por nós. Eu já falei aqui outras vezes que o significado da ceia é olharmos para o passado e ver o que Cristo fez por nós e vislumbrar o futuro de uma eternidade para com Deus. Essa é a realidade da Santa Ceia do Senhor. Então aqui em primeiro lugar temos que lembrar que o cristão deve esperar oposição. Sempre vamos enfrentar lutas, batalhas, dificuldades. À medida que a volta de Cristo se aproxima, nossa prática do bem incitará a ira e os ataques dos ímpios, os ataques do inimigo. Não ache que vai se tornar mais fácil na medida que você vai ganhando experiência para com Deus, na medida que você vai ganhando tempo de igreja. Ah, pastor, hoje eu não tenho mais 3 anos de crente, não, hoje eu já tenho 15. Não ache que vai melhorar, que vai se tornar mais fácil, não. Vamos passar, vamos enfrentar oposições. Na medida que se aproxima a volta de Cristo, mais difícil fica, mais batalhas acontecem. É por isso que Pedro nos traz esse pensamento: como é importante sofrer para Cristo Jesus. Como é importante lembrarmos qual o nosso compromisso, o nosso papel para com a igreja, para com o Senhor. Jesus teve uma vida irrepreensível aqui na terra e, no entanto, foi crucificado como um criminoso qualquer. É triste eu falar isso, mas é verdade. Se o justo que não pecou foi tratado com crueldade, que direito nós temos? Que direito nós temos? Somos imperfeitos, teremos que escapar do sofrimento. Por quê? Se Cristo passou, por quê? Se o justo passou por isso, então que direito nós temos? Somos melhores? Não chegamos nem perto. É preciso cuidado para que o sofrimento seja resultante da prática do bem e não da desobediência. Que as nossas lutas, que as batalhas que enfrentamos, que a oposição que enfrentamos, venha ser pelo fato de sermos cristãos fiéis à palavra do Senhor, e não cristãos desobedientes, mentirosos, falsos nesse mundo perdido, ou indisciplinado. Não, o Senhor, Ele sofreu sendo justo, por amor e por obediência ao Yahvé, ao Pai. Não foi por desobediência, pois muitas vezes temos que botar em mente os nossos pensamentos, o nosso coração e entender: Senhor, estou passando por isso, por lutar as suas lutas, por batalhar, por mostrar o Evangelho, por pregar o Evangelho, não por estar desobedecendo. É diferente. É diferente de quando um advogado vai defender um culpado que sabe que ele está sendo injustiçado, que ele não é culpado. Ele vai feliz: eu vou provar a inocência dessa pessoa, porque está sendo acusado injustamente. Agora, quando ele é todo culpado da desobediência, do pecado, do lamento, e o advogado vai o defender, ele olha assim: vou ter que mentir para defender esse trato. Não é diferente? É diferente. Então, é preciso ter cuidado
para que o sofrimento seja resultante da prática do bem e da obediência ao Senhor, e não da desobediência. E em segundo lugar, o cristão deve servir a Deus pela fé e não depositar a sua confiança nos seus próprios resultados, nas suas próprias forças. Chegou um gestor novo lá no trabalho e ele para mostrar serviço, ele é muito arrogante, aí ele fica mexendo nos departamentos, mexe ali, mexe acolá, mexe ali. Aí o que me chamou a minha atenção a respeito disso foi quando ele foi mexer no setor dos bares. Aí o gerente disse assim: não, aí não precisa você mexer não, quem toma de conta aí é o crente. Ele disse, não, o gerente disse para ele. Aí ele disse: não, independente disso, eu tenho que mostrar o meu trabalho, quem eu sou. Aí ele é de ser ruim, porque isso daí ele não quer mostrar o trabalho dele não, ele quer mostrar o trabalho da equipe. E não é só ele, é o todo. Aí ouviu aquilo, aí respeitou. Até agora ele não interferiu lá no setor que a gente trabalha. Por quê? Porque o nosso foco não deve ser nós, mas sim os seus feitos para um propósito maior. Então, para Cristo não é diferente. O nosso propósito de servir não é para nós. Irmãos, eu não estou aqui servindo a vocês. Não. Eu estou servindo a algo maior, a Deus. Me lembro que quando eu cheguei aqui, logo no começo, teve domingo de ter, eu acho que 8 pessoas. 8 pessoas. Eu, Diene, irmã Margarida, Carla, Bruno, Pedro, Tiago e Sabrina, a irmã e o irmão da Carla. Deu 9 pessoas. Aí aquilo ali me entristeceu, fiquei triste ali atrás. Aí o diabo ainda é tão sujo que um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, isso aqui o senhor pode mudar até sua pregação, porque não precisa o senhor pregar do mesmo nível lá da Batista Regular, não. Porque aqui vai ser um pouquinho de gente. Aí a Dina olhou para mim por isso também, ela me conhece, né? Aí eu olhei para ele: irmão, não sei qual é o seu pensamento de quem você serve. Mas eu não estou aqui por irmão A ou B ou C. Podia estar só eu e a Dinheiro. Eu ia pregar do mesmo jeito. Porque é para Deus. É para Ele. Não é para mim. Não é para mim. Sempre disse em minhas orações que eu não quero estar entre os grandes, mas eu quero pregar e honrar aquele que é grande, que é Cristo Jesus. Então o cristão deve servir a Deus pela fé e não depositar a sua confiança nos seus próprios resultados. Noé serviu a Deus fielmente, com fidelidade, com toda a sua força, e só salvou 7 pessoas do dilúvio. No entanto, Deus o honrou, trabalhou muito, se esforçou muito, mas só conseguiu salvar 7 pessoas. Foi a vontade do Senhor aquilo ali? Não, senão o Senhor não tinha mandado fazer uma arca daquele tamanho. Era a incredulidade do povo, a desobediência. Mas mesmo assim, Noé, ele não diminuiu, ele não duvidou. Em uma terra seca que não chovia, ele não duvidou. Ele poderia ter dito: eu vou fazer só um barquinho aqui pequeno, só para a minha família, só para eles mesmos. Como é que essa rua de gente, essa rua de bicho? Não é verdade? Mas coube a ele apenas: Senhor, eis-me aqui, que venha ser cumprido na minha vida a tua vontade.
Podemos ser encorajados por esses 7 pessoas, porque se formos olhar para a aparência, para as coisas que não acontecem, iremos acreditar que a morte de Cristo foi um sinal de fracasso total. E não foi. No entanto, a sua morte foi uma vitória suprema. O nosso Deus venceu a morte. O nosso Deus vive. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, pode aparecer que a sua causa hoje esteja perdida. Pode aparecer que o seu trabalho aqui na igreja, à frente de algum departamento, não esteja fluindo, ou que não está progredindo. Mas o nosso Deus realizará os seus propósitos através do seu trabalho para este mundo. Independente daquilo que você acredite que esteja alcançando. Pode parecer que você não esteja sendo um bom pai por pregar e querer que seus filhos estejam na igreja, ou quando a gente tem uma autoridade maior, para nosso filho da igreja menor, trazer ele à força. Não vou para a igreja, vai. Pode parecer que não está servindo de nada, mas o Senhor, através do seu trabalho, do seu esforço, vai fazer com que esse mundo mude ao pregar o Evangelho, ao instruir os teus filhos no caminho do Senhor. Então não ache que o que tu está fazendo aqui está sendo em vão, não. Não realizaremos a colheita no apelo final do culto, não. Muitas vezes não é nós que colheremos o que plantamos, mas essa colheita se dará no final dos tempos, quando você receberá a coroa, o seu galardão, a sua herança diante de Deus. Aí sim é onde vai fazer a diferença. Não é um simples homem que vai estar botando uma faixa ou te dizendo que tu ganhou prêmio ou foi exaltado, não. É um Deus que venceu a morte, é o Yahvé, o Deus maior, o Todo-Poderoso, que vai botar uma coroa em tua cabeça, que vai te dar um galardão sem medida. É Ele. Então, em terceiro lugar, o que temos que lembrar é que o cristão pode animar-se nesta vida, pois a nossa identidade é identificada com vitória em Cristo Jesus. A nossa identidade é identificada com aquele que venceu a morte, com aquele que venceu todas as lutas, com aquele que não conheceu o que é perder. O nosso Deus, Ele não conheceu o que é perder. Esse fato retratado no batismo, na doutrina que no batismo é explicado quando nós nos batizamos em Cristo Jesus. Pedro fala desse batismo, o batismo do Espírito, que identifica o cristão com Cristo. E essa identificação ele é vista em sua vida quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus te lacra, propriedade exclusiva de Cristo, povo separado, povo exclusivo, povo que eu escolhi. É identificada, retratada no batismo nas águas, por meio do poder do Espírito que se vive para Cristo. E nós damos esse testemunho quando mergulhamos nas águas. Ali está morrendo o velho homem, e quando ressurgimos das águas, ali está saindo um novo homem, uma nova criatura, um novo ser. O Senhor te moldou à imagem e semelhança dele, mas o pecado, herdado por Adão, a desobediência, tem nos afastado. Mas no exato momento que tu reconcilia-se com Deus, reconhece o que Deus tem feito por ti e se batiza, é lacrado. É um ser, aquele batismo é como se tu tivesse assinado um termo de compromisso para com Deus. As igrejas seguem esse padrão. É por isso que depois do batismo, onde tu começa a
tomar a Santa Ceia, é onde tu começa a realizar funções na igreja, porque é um compromisso. A oposição dos homens e perseguição é feita por Satanás, e ele que tenta nos diminuir, ele que tenta nos parar, ele que tenta nos desanimar, colocando esse mal que tem se espalhado pelo mundo, a decepção e a depressão, o desânimo, a angústia de coração. Tudo isso é ele, não se engane. Tudo isso é ele. Pastor, e pode um crente passar por decepção, pode um crente passar por depressões, angústia de coração, pode. Quando ele se ausenta da palavra do Senhor, o diabo ele age. É por isso que temos que estar sempre nos lembrando quem é Deus, quem ele é para a tua vida, qual a importância dele. Lembrando do batismo, do que tu assinou o termo de compromisso. É isso que Pedro nos dá aqui, é esse apelo que ele nos faz para termos uma boa consciência em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus já derrotou os principados e potestades. Ele não tem mais, eles não têm mais autoridade sobre nós. Toda a autoridade foi dada no céu a Ele, ao Senhor. Em Mateus capítulo 28, verso 18, nos diz, aqui é o próprio Senhor falando, aqui é Jesus falando, acompanhe comigo, Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Irmãos, portanto, é possível avançar confiantemente na vitória em Cristo Jesus. Em outras lição prática que aprendemos através do batismo, é importante que eles identifiquem o cristão com Cristo. Essa é a identificação do batismo, porque o Senhor Jesus também cumpriu essa ordenança do batismo, do testemunho, do rompimento da velha natureza, e nos coloca diante de Deus como uma nova criatura que crê em Cristo Jesus. Essa é a diferença. A sua antiga vida acabou. Passaremos a viver para Cristo e ter a ajuda de Deus em nossa vida. Viveremos uma vida nova em Cristo Jesus. Essa é a importância do batismo. É o reconhecimento que aquele velho homem, aquele homem imundo, um trapo de imundícia, morreu. Então tem que ser tirado de ti essas mazelas que o mundo te impregnou. Irmãos, mas não se engane. Isso só é possível com o coração voltado para Deus. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus, ou diz que aceita, cumpre todos os passos, mas a imundícia do mundo, ele não se afasta. As mazelas do mundo, ele não se afasta, porque ele continua sentindo prazer na mentira, na desobediência, naquilo fantasioso do mundo. O ato do batismo é uma promessa feita a Deus de obediência a Ele. Por isso é um passo fundamental. Meu filho mais velho, quando ele aceitou Jesus, eu me alegrei demais. Aí quando foi aberta a sala de aula para aqueles que iam se batizar, aí o primeiro domingo ele já não quis ir. Tu não vai não para o curso do batismo? Não vou fazer com o senhor. Aí vai fazer comigo, mas comigo é mais pesado.
Por quê, pai? Porque não vai ser só o pastor que vai estar destruindo, é teu pai. Eu te conheço melhor do que aquele que vai te estar dando curso lá na sala de aula fechada. Aí ficou assim, vou fazer com o senhor. Primeira aula, segunda aula, acho que na terceira aula ele olhou para mim e disse, pai, se eu me falar o bonito de testemunho, aí eu, a mim não, não sei o que vai falar. Mas eu não aceitei Jesus de coração, não. Aí eu sabia. Se eu sabia. A gente sente. Mas a gente aceita Jesus, é um momento ruim. Você não sentiu isso. Você não passou, você foi pela empolgação, e muitos filhos da sua idade levam tua mão naquele dia. Leva tua mão, você se por isso que o pai não tira lá, o pai não vem nem bater foto comigo, nem nada. O Espírito Santo de Deus nos avisa. Fiquei triste, fiquei. Agora, por que tu veio dizer isso agora? Pai, porque na medida que o senhor ia dando aula e meu coração só doía. Porque eu sabia que eu ia ter que cumprir um passo, ia ter que agarrar em algo que eu não ia poder segurar. E é verdade. Fiquei triste, fiquei. Irmãos, pastor, quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, perdeu a salvação, se afastou, irmãos, a vida sempre vai nos decepcionar. É dentro da igreja, é em nossa casa, é em nossos lares. Mas o crente genuíno, ele nunca se afasta. Ele não consegue voltar a praticar as mazelas do mundo. É aquela ideia que ele não consegue comer o seu próprio vômito. É pesado isso, não é? Mas é verdade. Ele se decepciona com a igreja, os irmãos, o pastor, passa aquele tempo sem ir para a igreja nenhuma, mas ele não consegue voltar a praticar aquilo que ele oferece. Ele procura uma igreja. Mas quando ele se afasta, volta a praticar as mazelas do mundo, beber, fumar, se drogar, é porque ele nunca aceitou. Não é porque ele perdeu, não, é porque ele nunca aceitou. Ele não teve encontro com o Senhor verdadeiramente. Ele não teve. Ele não consegue. Já aconselhei pessoas que, pastor, estou chateado com o irmão, com a igreja, estou chateado com outro pastor, não é com o senhor, é com o outro. Eu digo logo, irmão, nem continue. Vá para o lado da igreja. O senhor quer que eu vá, eu prefiro que você vá. Do que você ficar em uma igreja morta, sem vida, desanimado. Porque tu vai acabar tirando a responsabilidade que é tua de servir e colocar em Deus. É aquela decepção que você tem, que quando você perde um ente querido, a irmã Sabrina frisou bem aqui no depoimento que ela deu daquele amigo, você logo se pergunta, meu Deus, por que tu fez isso comigo? Já viu como é o lamento de uma perda? É assim. Você passa a atribuir culpas a Deus, porque tu já culpou tudo, aí só falta ele. Então, quando tu fica numa igreja com tuas mazelas, desanimado, decepcionado com o pastor, com algo que aconteceu, tu só adoece. Aí tu termina tirando a tua responsabilidade e colocando para Deus. Aí é onde tu toma, é onde o diabo vence. Então, o ato do batismo é uma promessa feita a Deus de obediência a Ele. Tendo dito tudo isso, eu gostaria de fazer, com esse tempo que me resta, algumas aplicações. Já avancei aqui um pouco, ainda estou terminando. Irmãos, eu quero estar fazendo aqui uma aplicação com o tema A Ressurreição de Cristo no verso 21. Observe aqui como a gente lê. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas
um apelo para uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Uma vez que a morte ocorreu, quando o Espírito deixa o corpo, como está escrito aqui em Tiago, capítulo 2, verso 26, quando diz assim: porque assim como o corpo sem Espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a ressurreição envolve a volta do Espírito ao corpo. O Pai, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas o Filho também tinha autoridade para ressuscitar a si mesmo. Ele tinha todo o poder. Foi um milagre. Mas por causa dessa ressurreição, o cristão tem uma viva esperança. O cristão passa a ter uma viva esperança. Lembre-se no verso 18 que nós aplicamos alguns domingos atrás: vivificado. O Senhor, ele morreu, mas vivificou, e nós passamos a ter vida, a olhar para Cristo, a olhar para a eternidade, uma viva esperança através da sua ressurreição. Jamais se deve subestimar a importância da ressurreição de Cristo Jesus. Ela declara que Ele é Deus e que a obra da salvação foi consumada, aceita pelo Pai, e que a morte foi vencida. Esse é o papel fundamental. A ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho, pois não existe um Salvador que morre, que já morreu. Um Salvador que morreu não salva ninguém. É por isso que o nosso Salvador, ele vive. Ele ressuscitou dentre os mortos. Algum tempo atrás foi feito aí um filme que alguns críticos caíram em cima. Um filme que mostrou o Superman morrendo. Eu não sei se alguns assistiram. Ele foi vencido. Aí fizeram aquele enfoque que foi perdida a esperança. Realmente todos esses heróis morrem, mas o nosso jamais. A esperança se acaba quando o herói não vive. Fica só a lembrança de alguém que morreu, de alguém que fez muita coisa, mas morreu. O nosso Senhor não. A sua morte e ressurreição nos trouxe vida e uma viva esperança, um olhar para uma eternidade. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo nos concede o poder que precisamos diariamente para a vida, para o serviço a Cristo Jesus, para uma vida limpa, digna, uma vida voltada, uma eternidade para com Ele. Em outra aplicação que nós podemos ver aqui é no verso 22, a volta de Cristo ao céu. 40 dias depois de sua ressurreição, Jesus subiu ao céu para se assentar à direita do Pai, no lugar da exaltação. Ele não morreu, ele não continuou morto. Os cristãos estão assentados com ele nos lugares celestiais. Porque lá em Efésios 2 nos assegura isso. Assim como o nosso Senhor venceu, nós também venceremos. Mas temos que ter um olhar voltado para Ele, uma vida dedicada a Ele. Por meio dele podemos reinar em vida. Cristo está ministrando a sua igreja hoje como sumo sacerdote e advogado fiel de cada um de nós. Mas para isso temos que querer, temos que estar preparados, porque o Senhor, Ele nos assegura que foi preparar um lugar para o seu povo e um dia virá para levar a sua igreja para junto de si. Mas o ponto central que Pedro enfatiza aqui é que a vitória absoluta de Cristo sobre as potestades do mal, sobre Satanás, já aconteceu, meus amados irmãos.
no exato momento que ele ressuscitou, ele mostrou para Satanás que ele não tinha poder nenhum e nem autoridade sobre ele e nem sobre nossas vidas. Assim nós estejamos olhando para Cristo Jesus. Para os cristãos, a vitória não é um objetivo de nossa vida. Não estamos aqui lutando para conquistar coisas desse mundo, não. Riqueza, glória, ser os melhores em tudo, não. A nossa vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós foi na sua morte e ressurreição. E a volta ao céu, a sua ascensão, nos deu esse benefício de olhar para uma eternidade para com Ele. E finalmente o que nós concluímos aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, é o mais importante, é que cada cristão declare a sua devoção a Cristo. Faça de sua decisão um ato definitivo de compromisso. Tenha isso em mente, que o nosso compromisso maior é para Deus, é o serviço, é estar aqui servindo ao Senhor. A maioria dos cristãos fazem isso por meio do batismo, mas até mesmo essa prática pode acabar sendo menosprezada ou esquecida. Já tem igreja que não toma mais esses atos do batismo, mas o ato de tomar a nossa cruz, diante de se provar ser um verdadeiro seguidor de Cristo, aí sim é lacrado em nós esse compromisso para com Deus, de tomarmos a nossa cruz, é olharmos para Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui. E por fim, Jesus é o único Salvador. O mundo perdido precisa ouvir o seu Evangelho. Uma pessoa tenta usar essas passagens complexas e difíceis das Escrituras, como o verso 19, que nós analisamos no domingo passado, para provar que existe uma segunda chance. Mas a nossa interpretação desses espíritos em prisão deixa bem claro que o Senhor Jesus foi anunciar a sua vitória sobre a morte e não pregar o Evangelho para dar uma segunda chance. Não, irmãos, a chance perdida do incrédulo tem hoje, acabou. Se ele perder essa chance hoje, acabou. Essa missão de pregar o Evangelho da salvação através de Cristo Jesus só foi dada a nós. Esse papel é nosso, como crentes em Cristo Jesus. Esse papel é nosso. Se morreu, segue-se o juízo. Se perdeu a oportunidade de aceitar Jesus, segue-se o juízo. Assim a igreja precisa preocupar-se com o evangelismo e a obra missionária, pois tem gente morrendo sem sequer ter ouvido as boas novas da salvação. Não adianta coisa alguma se envolver com picuinhas por causa da interpretação diferente para passagens difíceis das Escrituras, se aquilo que cremos não desperta em nós o desejo de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Não adianta nada estarmos brigando por igreja A ou B, por passagem A ou B, se isso não despertar em nós o desejo de compartilhar o Evangelho. Pedro deixa bem claro que os tempos difíceis multiplica as oportunidades de testemunhar, de falar do Evangelho e do amor de Deus. Os tempos difíceis, fica mais fácil de você falar do amor de Deus, mas isso precisa investir em nossa vida. Ao contrário, a gente acha que devido às facções, à bandidagem, o perigo que temos que enfrentar, aí vai nos diminuindo diante de Deus. Não, tem que aumentar esse desejo de falar do amor de Deus.
Não adianta tu estar brigando em igrejas, pelo melhor louvor, pela melhor pregação, pelo melhor lugar. Se isso não despertar em ti o desejo de falar desse Cristo que te deu a vida. Amém? Pois que nós venhamos ter em mente qual é o nosso compromisso para com Deus. É servir. É servir. Lembre-se, todas as vezes que Paulo se apresentou em suas cartas, ele dizia: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Irmãos, eu falei outras vezes, a palavra servo no grego, todos, significa escravo. Escravo. Colocar o servo aqui para o nosso entendimento, mas é escravo. Eu, escravo de Cristo Jesus. O escravo é alguém que tinha um dono. Ele não tinha autoridade sobre si, sim o seu dono. Pois é melhor sermos escravos de Cristo do que escravo do pecado e da desobediência. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, Pai bendito, Pai de infinita bondade, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pela ministração da tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para compreender, Senhor, entender que somos teus servos. Eis-me aqui, ó Deus, eis aqui a tua igreja. Prepara, ó Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida, para pregar o Evangelho e falar desse amor. Derrama a tua graça, a tua infinita bondade sobre cada um de nós, sobre aqueles também que não estiveram aqui essa noite. Dá um entendimento, ó Deus, da responsabilidade. Ó Pai amado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua igreja, hoje e eternamente. E a igreja do Senhor diz: amém. Irmãos, lembrando dos nossos compromissos dessa semana. Semana vamos ter culto de oração na quarta-feira. É onde a gente se reúne para orar, primeira quarta-feira do mês. E também domingo vamos ter o nosso café da comunhão, onde a gente comemora os aniversariantes por esse mês que está passando. Amém? Vou estar colocando no grupo aí que a gente que faz esse café da comunhão, e vai ser muito bom receber cada um de vocês aqui. Amém?